Audiobook O Príncipe, capítulo 11 dos Principados Eclesiásticos. Agora, só nos resta falar dos Principados Eclesiásticos. Nesses, todas as dificuldades consistem em adquirir-lhes posse, porque, para isso, cumpre ter virtude, ou boa sorte. Para conservá-los, porém, nem de uma nem de outra coisa se necessita. As antigas instituições religiosas que lhes servem de base são todas sólidas e de tal natureza, que permitem aos príncipes manterem-se no poder, seja qual for o modo como procedam e vivam. Os chefes desses principados são os únicos que têm estados e não os defendem, que têm súditos e não governam. Os seus estados, embora indefesos, ninguém lhes tira, e os seus súditos, conquanto livres da tutela governamental, não se preocupam com isso, nem buscam ou podem subtrair-se à soberania deles. Tais principados são, pois, os únicos seguros e felizes. Mas sendo eles regidos por causas superiores impenetráveis à mente humana, deixarei de fazer-lhes referência. Seria mister de um homem presunçoso e temerário o discorrer sobre estados instituídos e sustentados por Deus. Contudo, se me perguntassem como se explica que a igreja, tão desprezada antes de Alexandre pelos potentados italianos e até por qualquer barão ou senhor, ainda o mais insignificante, possua agora tal grau de poderio no domínio temporal que faz tremer um rei de França, chegando a ponto de o expulsar da Itália, e que arruína os venezianos. Se me perguntassem isso, eu julgaria conveniente recordar as razões do fato, embora elas sejam conhecidas. Antes de Carlos, rei da França, invadir a Itália, essa província achava-se debaixo do domínio do Papa, dos venezianos, do rei de Nápoles, do duque de Milão e dos florentinos. Cada um desses potentados tinha de evitar, primeiro, que um estrangeiro viesse com seus exércitos à Itália, segundo, que qualquer dos outros se engrandecesse territorialmente. Os que a tal respeito causavam maiores apreensões eram o Papa e os venezianos. Para refrear os venezianos, necessitava-se da união de todos os demais, como ocorreu na defesa de Ferrara, e para conter o Papa utilizavam-se os restantes dos fidalgos de Roma, os quais, por estarem divididas em duas facções, os partidários dos Orsines e dos Colonas, malgrado aparecesse de vez em quando um Papa corajoso como foi Sisto. O seu saber e fortuna não lograram, todavia, livrá-lo de tais tropeços. O curto espaço de 10 anos, tantos quantos eram, em média, os dos pontificado, dificilmente consentia a um papa desembaraçar-se por completo de uma das facções. Se um, por exemplo, chegava quase a destruir os partidários dos colonas, sucedia-lhe outro, inimigo dos Orsines, que fazia ressurgir os colonas, sem ter tempo suficiente de aniquilar os Orsines. Daí resultava ser a autoridade atemporal do Papa pouco temida na Itália. Subiu depois ao sólio Alexandre VI, que mostrou, melhor do que qualquer um de seus predecessores, quanto pode um Papa fazer-se temer por meio da força e do dinheiro. A sua intenção não era aumentar o poder eclesiástico, mas o do filho. Todavia, o que fez redundou no engrandecimento da Igreja, o qual herdou o fruto das suas diligências após a morte dele e do duque. Sucedeu-lhe o Papa Júlio, e encontrou a Igreja poderosa, dona que era de toda a Romanha e anulada que fora em Roma pelas perseguições de Alexandre, à força de todas as facções. Achou também o caminho aberto para arranjar dinheiro, coisa jamais ocorrida antes de Alexandre. Tudo isto Júlio não só conservou, mas ainda ampliou. Propôs-se conquistar Bolonha, eliminar os venezianos e expulsar os franceses da Itália. Empresas essas que todas foram coroadas de bom êxito e com tanto mais glória para ele, quanto tudo o que fez foi para engrandecer a igreja e não a um particular. Deixou outro sim as facções dos Orsines e dos Colonas na situação em que se encontrara.
E embora houvesse entre eles algum chefe perigoso, permaneceram ambas submissas, porque de uma parte receavam a grandeza da igreja, e de outra não tinham entre os seus membros nenhum cardeal, origem das lutas entre elas. Essas facções, na verdade, nunca ficaram quietas, enquanto tiveram no seu meio cardeais, pois são estes que em Roma e fora dela mantêm os partidos cuja defesa os barões de uma e outra família são obrigados a cuidar. Da ambição dos prelados nascem, assim, as discórdias e as lutas entre os barões. O domínio papal era, por conseguinte, sobremaneira forte quando sua santidade Leão cingiu a tiara. E é de esperar que, assim como Alexandre e Júlio o tornaram grande com as armas, o novo pontífice o tornara grandíssimo e venerando com a bondade e as suas outras infinitas virtudes.